Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 31 de janeiro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. É o nosso estudo de número 40. E hoje nós vamos estudar um dos capítulos que, quando eu li Boa Nova pela primeira vez, foi um dos capítulos que mais me emocionou. Até mesmo por ser mulher, né? E a gente vê o trabalho de Joana. Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza, que Ele possa nos inspirar, que Ele possa preparar o nosso terreno para recebermos as sementes que serão depositadas essa noite, tá? A obra Joana, o livro Joana, a história Joana, nós não vamos encontrar a história dela no Novo Testamento. Sabe-se de 3 mulheres que estavam próximas do nosso Senhor Jesus no momento da crucificação. Falam em uma Joana que ajudava financeiramente o trabalho para com os necessitados. Então, nós não temos a história de Joana no Novo Testamento. Então, isso aqui são lições dos bastidores. E eu hoje, meditando em torno disso, eu disse, por que não tem a história de Joana no Novo Testamento? Por que não a apresenta como uma mártir? E aí eu fiquei pensando, porque as lições de Joana foram lições íntimas, bem íntimas, era dentro da casa dela. Então esse texto de hoje vai trazer a missão da mulher dentro do seu lar. Vamos lá? Capítulo 15, Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, aqui ele está lá na Galileia, no lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia. Os 3 nomes é todo aquele lago que está lá dentro da Galileia. E Jesus saía no barco com os seus discípulos para pescar. Quando ele voltava no entardecer, a multidão já se fazia presente, aguardando o retorno dele para ouvirem as pregações, porque era sabido que o nosso Senhor Jesus gostava de ensinar, de pregar no finalzinho da tarde e o início da noite, no momento do pôr do sol. Então ele sentava-se ali à barca ou a uma pedra próxima e ia ensinar lições divinas. Esse era o horário preferido dele. Então, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia. Então, só dessa primeira informação já fica o quê? Que as pessoas simples acompanhavam Jesus, sim, mas também existiam a presença de mulheres nobres. Era o caso de Joana de Cusa. Ela acompanhava, ela ia para a multidão. Tratava-se de Joana, casada com Cusa, daí o nome Joana de Cusa, era o nome do esposo dela. Intendente, ou seja, era um administrador de Antipa, que era o governador, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciante e de
pescadores. Porque a Galileia como um todo era pesca e plantações, era o comércio. A intelectualidade estava em Jerusalém. Entendeu? Os intelectuais estavam em Jerusalém. A Galileia era para pessoas simples. E foi exatamente esse local que Jesus escolheu para iniciar o trabalho do Evangelho. Mas nós já estudamos aqui que antes dele ir para a Galileia, ele passou por onde? Jerusalém. E naquele diálogo nós vimos absolutamente como ele foi tratado em Jerusalém, no diálogo entre ele e quem era o doutor? Hanã, lembra? Então ele, é como se assim, eu vou passar aqui para se alguém perguntar por que eu não fiquei em Jerusalém, a resposta já está aqui em Hanã. Porque quando você desenvolve muita intelectualidade, a probabilidade de você se sentir maior que. E aí o que acontece? Não iriam ouvir o nosso Senhor Jesus. E ele não ia perder tempo. Então ele foi procurar aqueles ao qual ele sabia que estavam aptos para ouvi-lo. Por quê? Porque tinha um bom coração. Então, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores, Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então você imagina o que é você ir ouvir Jesus, beber nessa água, fazer um compromisso e ao mesmo tempo planos de renovação, de querer viver uma vida melhor e voltar para casa e ter um companheiro totalmente divergente dos teus desejos íntimos. Olha a frustração. Como conciliar isso? Porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando os seus dissabores íntimos, a sua dor, o seu sofrimento íntimo, a nobre dama procurou o Messias. Numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão. Jesus nunca descansa. E Joana, lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Porque o homem era grosseiro. Então ela foi ali com o nosso Senhor Jesus e abriu o coração para ele. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, Antipas, em perene contato com os representantes do império, porque lembra quem administrava toda a Palestina era quem? Os romanos. Mas eles, de certa forma, porque os romanos, eles tomavam conta do local para levar a justiça, para levar a proteção, para levar o cuidado, mas ele não abria mão do governador do próprio povo. Então Herodes continuou sendo um governador, o rei, vamos dizer assim, mas ele era judeu, mas tinha um administrador romano. O que interessava aos romanos era receberem os impostos. Então, olha, pode deixar, era uma figura.
Era uma figura, mas não ditava as regras políticas. Podia até ditar religiosas, mas política não. Mas mesmo aquelas decisões ao qual Herodes viesse a tomar, ainda assim tinha que passar pelo crivo dos romanos. Entendeu? Então aqui ele trabalhava com Herodes e trabalhava também com os administradores do império, que eram os romanos. Então você vê que a criatura estava no centro da política, não é verdade? Daí ela tem uma condição financeira, né? Com os representantes do império. Repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica. Então ele ia pelo judaísmo quando lhe convinha. Ou seja, é aquela pessoa que está em cima do muro. Para onde está a força, ele vira. Ora com os deuses romanos. Poxa, o judaísmo é a crença em um Deus só. Os romanos a crença em vários deuses. Ou seja, ele estava com todo mundo. Porque era jogo de interesses. Personalidade nenhuma. A personalidade dele é poder e dinheiro. Em verdade, o judeu autêntico tinha ódio dos romanos. A maior revolta dos nossos irmãos hebreus eram ter que pagar a César. Daí o nosso Senhor Jesus ter direcionado aquela pergunta a ele: Senhor, devemos pagar o tributo a César? E Jesus muito sabiamente pediu uma moeda e perguntou de quem era o rosto que estava na moeda. É de César. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se você tem que pagar os impostos, vamos pagar. Repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Se dava bem com todo mundo, não brigava com ninguém. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Ou seja, ela já estava na doutrina do Cristo, que estava acima da do romano e acima da do judeu. E ele não estava em nenhum e nem outro. Ou seja, ele não tinha. Ele estava vinculado àquilo que convinha. O que me convém é isso, pronto. E Jesus ali ouvindo o choro, o drama. É um drama. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me
de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Vamos lá com Jesus? Ela primeiro falou do Deus que o marido adora, dos judeus, e também falou dos deuses que o marido adora, do templo dos judeus e do templo. Gente, eram templos suntuosos. Os romanos, para cada deus, tinham um templo. Eram templos suntuosos, ricos, ouro. E os judeus tinham um templo, né? Então, você imagina que em Jerusalém tinha um templo Sião. Então, tinha a arca, né? A caçal, o candelabro com 7 velas. Então, tudo aquilo muito luxuoso. A própria... O Estevão vai falar muito isso no Paulo Estevão, quando ele diz bem assim, a quantidade de roupa, na elegância, os excessos. Então, havia uma idolatria muito grande a essas coisas de ordem material. E ela ia para a beira do lago ouvir Jesus. Jesus não ensinava dentro dos templos. Jesus não se vestia como sacerdote. Ele andava descalço. E ele não ia para o templo do Monte Sião, nem ia para o Gerazim, na Samaria. De uma forma muito simples e natural, ele abria a boca e falava, ali na beira do lago. Então ela disse, poxa, tudo que eu alcanço aqui com ele, eu nunca alcancei lá. E aí ele vem com essa fala, Joana, só existe um Deus. Então ele reafirma os ensinos judaicos. É um só Deus, que é o nosso Pai. Porque foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento eles utilizam o termo Yahvé, alguns Jeová. Seria o nome de Deus. Mas em verdade a palavra Yahvé não estão as vogais, estão só as consoantes. Por quê? Porque o nome de Deus não se deve pronunciar. Na fala do nosso irmão Haroldo, é assim que eles estudavam. Não, o nome de Deus não se deve pronunciar, tão santo que é. Então por isso é que eram só as consoantes, não acompanhado de vogais. Mas eles passaram a chamar de Yahvé. Então, e veio Jesus e já nos ensinou a chamar Deus de Pai, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Só existe uma fé. Então não existe a fé católica, a fé espírita, a fé... Não existe. Para Deus a fé é uma só. E o que é fé? Fidelidade a Deus. Nós temos que refazer esse conceito de que fé é eu pedir e tenho fé que Deus vai me atender. Muda isso. A fé é a fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus é sempre estarei a te servir. Sempre estarei a confiar em ti. Por mais que a vida não aconteça da forma que eu almejo. Por mais que a dor seja enorme, serei fiel a ti. Porque eu sei que isso é o melhor para mim. Então só existe uma fé em Deus. Essa fidelidade a Deus. As nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Vícios populares em hábitos exteriores. Ele falou isso há 2018 anos atrás. Mas até hoje acontece. Na fala de
muitas vezes não passam de vícios populares. Como a gente vê, vem um grupo, vem um modismo, passa, daqui a pouco aquilo acaba, vem outro modismo. Vícios populares. Lê lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, naquele período da festa do Pentecostes, algumas pessoas incorporaram e passaram a falar em um outro idioma. Só que ele não usava o termo idioma, ele falava falar em outras línguas. Mas eram idiomas que quem entendia, olha, essa aqui está falando idioma tal, aquela ali está falando idioma tal. Existia um idioma. Então hoje às vezes eles entram num certo transe e falam uma língua, mas não é um idioma. Isso não é nada. Nem xenoglossia. Mas é o que? Modismo popular. Isso vai. Vícios populares dos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, inclusive esse ao qual nós estamos. Aí diz ele: eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Quantas vezes nós nos sentimos perturbados, uma confusão, aí você diz assim: eu preciso chegar na fundação, porque quando eu chego lá, eu sinto um alívio. Você já falou isso alguma vez? É idolatrar o templo. Jesus diz assim: eu vim para fundar um templo dentro do teu coração. Aonde tu estiver, se tu sentir vontade, precisar, entra no templo que Jesus nos ensinou construir dentro de nós. E qual é a função do templo? É te acolher, te traz paz, bem-estar, segurança. Eu não posso ainda milenarmente estar fazendo isso, achando que eu só vou conseguir essa paz dentro de um templo de pedra. Esse templo vai estar comigo. E foi para isso que Jesus veio. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Dentro. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue de redenção espiritual. Ela é a sincera discípula do Evangelho. E o marido é os erros milenários do mundo. Porque a atitude do esposo é a atitude dos erros milenários. Poder, interesses, vícios. Erros o quê? Milenários. O convite do nosso Senhor Jesus é nós sairmos desse círculo vicioso. Como é que eu posso estar frequentando, estudando há 17, 18 anos a doutrina espírita e ainda não conseguir construir dentro de mim esse pedacinho desse reino? Tem alguma coisa errada. Passou um temporal, o barco vai afundar e eu esqueço que Jesus está no barco. Eu tenho que estar em paz aonde eu estiver, acontecendo o que estiver acontecendo. Eu não posso estar sempre com essas bengalas psicológicas. Isso é bengala. Quando é que nós vamos realmente internalizar o Evangelho em nossas vidas? Entendeu? É esse o convite. Diz: olha, eu vim e ele já veio há 2000 anos. O propósito dele, ele diz: olha, eu vim em nome de Deus abrir o
templo da fé viva no coração dos homens. E ele falou, todos os templos do mundo são de pedra. Então, será que eu preciso ir lá naquele local para fazer uma cirurgia lá? Eu costumo e volto a falar, nós estamos sentados aqui e cirurgias estão sendo feitas, se for do nosso merecimento. Não precisa fazer nenhum achaque, nem um chilique, nem nada. Porque o papai, ele é discreto. Quando tem muito chilique, é o humano querendo aparecer. Porque se você tem um templo interno, aonde tu estás, tu exterioriza esse templo. Entendeu? Está querendo dizer o quê? Que a gente não deve procurar casa? Absolutamente. Em nenhum momento nós descartamos o trabalho. O convite aqui do nosso Senhor Jesus é nós construirmos esse templo dentro de nós. Não é um convite da tia, é do Cristo. E Ele está fazendo esse convite há mais de 2000 anos. Ele diz, nosso Senhor Jesus, entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue, que é um combate da redenção espiritual. De quem? Do esposo ou dela? O parceiro, o companheiro, o filho, o irmão, aquele ser que convive conosco, é instrumento para a minha evolução. Nada é acaso. Quando a gente fala assim, nada é por acaso, a gente não consegue entender. A gente acha sempre que o outro está vinculado conosco de uma outra existência. Não necessariamente. Mas eu vou atrair para o meu convívio exatamente aquela criatura que vai ser o instrumento para a prova a qual eu devo passar. Eu atraio. Então, por isso é que não é uma casa. É a matéria que eu preciso aprender. Aí vem Jesus e diz aqui, agradece, olha, agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho. Já coloca o esposo dela como um buril de trabalho. O marido dela, o esposo dela, esse ser, é o buril para ela. Aí o que eu faço? Cansei. Não quero mais. Eu tenho meu dinheiro, eu vou me separar e acabou tudo. Você tem o livre-arbítrio, mas papai não se submete aos teus caprichos. Nesse movimento você estará apenas protelando a tua evolução. E o papai é tão bondoso que vai vir um outro parceiro pior. Então, já que tu estás com este ou com esta, tu já estás acostumado com o ronco, com a toalha molhada, com aquele jeito, continua. Porque é isso que nós temos que entender. Nós estamos, olha o que Jesus coloca para ela. Ele não diz tu estás no mar de rosa, ele diz tu estás numa batalha. E batalha é luta. É luta. Tu estás numa luta. Agradece a Deus por ter sido chamada para essa luta. Agradece a Deus. E diz o nosso Senhor Jesus que com Ele o fardo se torna leve. Vamos ver como é que Ele vai conduzir esse relacionamento aqui entre Joana e Cusa. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora.
Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia, porque ele vai evoluir. Um dia ele vai. É leviano e indiferente? Leviano. Imagina a vida que esse homem dissoluta, que esse homem leva. É leviano e indiferente? Porque não deve tratá-la com amor, com respeito, com carinho. Tanto é que toda tarde ela vai pro lago. Porque ela é só. É leviano e indiferente? Ama-o. Mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Que aí entra aquele ponto. Pode ser um vínculo do passado? Pode. Mas pode ser também aquele atrair um instrumento para o meu progresso. Todas as relações no mundo, todos os casamentos no mundo foram programados no mundo espiritual? Não. Porque senão nós não teríamos livre-arbítrio. Eu brinco, mas eu acho muito autêntico. A mulher, ela deveria casar depois dos 30. E o homem depois dos 40. Porque antes disso passa muita água embaixo da ponte. Ainda mais esse grupo de hoje, que é um grupo extremamente instável, que não aguenta nenhum aperto. Primeiro aperto, larga tudo, joga fora, vão correr. E os filhos? Os filhos são só um detalhe, a gente vai arrumando depois. E as crianças sofrem por isso. Então o casamento é um passo muito sério. Você tem que ponderar bastante antes de entrar nessa empreitada. Eu costumo dizer, quer conhecer o parceiro ou a parceira, vá à casa e veja como vive. Preste atenção como ele trata a mãe, porque ele vai tratar igual ou pior. Preste atenção como ela trata o pai e a mãe, porque ela vai fazer igual ou pior. É simples, não é difícil. O problema é que nós, quando estamos apaixonados, a gente às vezes até vê o defeito e ridiculamente diz assim, vai mudar depois, vai para pior. Ninguém muda ninguém. Vê. Entendeu? Onde você conheceu ela? No forró bodó, dançando forró com a sainha desse tamanho, um topzinho bem aqui, mas era a mulher mais linda da festa. Vai, bonitinho. É só questão de tempo. Você está entendendo? É só parar para pensar. Ai, mas ela é tão... Sim, casa com o corpo e depois vê se o corpo tem moral para isso. Não tem como. É o amor da minha vida, é casado, mas ele vai largar a esposa para ficar comigo. Depois ele vai te largar também para ficar com outro, porque ele é doente. Entendeu? Então casamento é algo muito sério, ao qual nós teremos que também prestar contas. Servindo, não te acharias então ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Servindo-o. Aí uma mulher de nariz empinado, século 21, diz, de jeito nenhum, vou estar suportando isso. Só que nós esquecemos que realmente o que faz com que a alma cresça e venha evoluir é renúncia. Sem renúncia não tem evolução não, sinto falar. Se nós formos fazer todas as nossas vontades, deixamos de crescer. Porque quase sempre as nossas vontades são infantis. Entendeu? Está aqui, quem está falando é Jesus, não sou eu não. Ele está mandando amar. E no segundo momento ele está mandando o quê? Servir com amor.
servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Lembra da palavra fé em Deus? Fidelidade a Deus? Então, nesse momento, eu sou fiel a Deus se eu trato o meu semelhante como Deus gostaria que eu tratasse. E não é com grito e com berro. É difícil evoluir, gente? Por que é difícil evoluir? Por que dói? Todos os espíritos terão de passar pela fieira do mal, pela fieira da ignorância, que é do não saber, não a do mal. Então nós passamos pela fila do mal. E está sendo difícil retornar para a fila do bem. E o mal não significa, lembra disso. A gente costuma dizer assim: não, para aprender tem que errar. Aonde você leu isso? Porque quando o papai nos criou, ele já disse o porquê e para que fomos criados. A lei ele já gravou. Na parábola de Adão e Eva, ele já disse para o homem, representando a humanidade: você pode comer de tudo, só não da árvore do conhecimento. Ele já disse. Então nós éramos ignorantes, nós ignorávamos, mas não era necessário ter errado para aprender. Bastava nós termos aceitado as leis divinas. E até hoje nós não aceitamos. Nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade, do meu jeito, da minha forma. Entendeu? Quando nosso Senhor Jesus, quando Saulo coloca que ele é o servo do Cristo, é porque o servo não questiona. O servo não escolhe o tempo e o que fazer. Ele está 24 horas à disposição do seu Senhor para realizar a vontade do seu Senhor. Detalhe: quando eu realizo a vontade de Deus, o bem é para mim, não é para Ele. Quando eu realizo a minha vontade, que é infantil, eu me dou muito mal. Eu sofro muito. Eu caio ribanceira abaixo. Entendeu? Então lembra sempre disso. Realizar a vontade de Deus, para mim ainda é um grande sacrifício, porque eu aprendi apenas a realizar os meus desejos infantis. Então eu tenho que fazer uma força para me desprender disso e começar a fazer a vontade do Pai. Porque se eu for fazer a minha, eu sei que eu vou descer ribanceira abaixo. Mas se eu fizer a dele, não tenho dúvida, eu vou estar subindo. Entendemos isso? É simples essa lição? Não é simples? Qualquer pessoa não pode entender? É preciso eu ser PhD em alguma coisa para entender essa lição? Não. Quando o movimento for muito grande, a vontade de gritar, de berrar, seja lá o que for, entre em oração. Porque Deus conhece a rebeldia de cada filho. Então, se nós pelo menos lembrássemos da oração pedindo força
para não mais errar, para não mais cair, para não mais ter uma atitude cristã, sabe? Eu quero acertar. Gente, eu duvido se a força e se a ajuda não vem. É de imediato, porque Ele está doido para atender a gente. Só que nós temos que pedir. E Ele manda uma legião de anjos. Entendeu? Então, porque às vezes a gente ora, mas ora com o pé lá. Senhor, não ora nem para lá, para cima. Eu não quero. E vai. Ele só orou só para dizer, não, mas eu até orei, mas não consegui, foi muito forte. Claro, você estava olhando para lá. Não teve nenhum trabalho de se direcionar para Deus. Aí a segunda culpa são os obsessores. Fui tomada pelos espíritos, uma coisa tão forte. Quando eu vi, eu já estava com a garrafa quebrando na cabeça dele. Eu nem prestei atenção nessa hora, eu não consigo lembrar de nada. Eu acho que eu estava incorporada. Nossa, aí tu fala, estava, meu filho, incorporado pela ira. Verdade? Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Então, quando eu estiver nesse movimento, eu não vou pensar no outro. Eu estou servindo ao outro, mas em verdade eu estou servindo a Deus. Então, não é por ti, é pelo amor que eu tenho a Deus. E nesse movimento, você não vai esperar absolutamente nada em relação ao outro. Porque você está sendo fiel, não é ao parceiro, é a Deus. Entendeu? Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Nesse momento ele diz, olha, ele é muito doente, mas tu já é médico. Tu tem como cuidar desse enfermo. E quando a gente fala de enfermidade, meus irmãos, existem enfermidades físicas? Existem. Mas existem úlceras morais. Agora é assim. Quando a mulher vai na delegacia, você trabalha nessa área, ela vai, quando ela foi machucada, maltratada, aí você vai ver, o cara estava drogado ou alcoolizado, ele chegou e ela foi tomar satisfação. Está entendendo? Justifica? Não justifica. Não estou dizendo que... Mas às vezes a criatura procura. Recentemente eu vi um vídeo de uma mulher discutindo com um homem. Ela dava tapa nele. E dava uma tapa. E dava tapa. E dava uma tapa. E ele era enorme. O homem chegou um momento que não aguentou. Ele chutava ela. A pessoa filmando. Aí não tinha quem se metesse. Não tinha quem se metesse. Então, se a criatura às vezes faz esse movimento aqui, ela não chega a essas vias de fato. Agora, se for realmente um psicopata, um caso psiquiátrico, aí obviamente a gente deve separar. Apesar de que a primeira agressão física, depois ele vem, abraça, nunca mais vou fazer isso, eu acho que aí a mulher já deve tomar uma atitude, porque vai fazer de novo. E às vezes isso acontece lá no namoro. Como é que um homem que me agride, que grita, que berra comigo, eu não vou casar com um homem desse? Então, o homem é responsável, mas quase sempre a mulher também. Eu convivi, meu pai bebia. Nunca vi meu pai batendo na minha mãe. Mas olha, eu acho que ele amarrou as mãos várias vezes. Porque a pessoa chega tocada e a mamãe ia para cima. Vamos lá, mais um tiquinho. Os sãos não precisam de médico. Além disso,
não poderemos colher uvas nos abrolhos. O homem é um pé de espinheiro, tu quer colher uva? Não tem como. Reconhece-se a árvore pelos frutos, e o fruto do homem é só espinho. Mas podemos preparar o solo que produziu essas plantas espinhosas, envenenadas, a fim de cultivarmos nele mesmo, no próprio terreno, a videira maravilhosa do amor e da vida. Ele usa a videira porque a vinha é o símbolo do trabalho de Deus na terra. Quem já teve a alegria de ver a plantação, né, das parreiras, né? Eu acho tão lindo que quando ela passa do período, ela é podada, tu jura que está tudo morto, né? Morreu tudo, acabou. De repente ela novamente vem, renasce, recomeça tudo novamente. Parece o trabalho da reencarnação, sabe? Morreu, acabou, agora vamos renovar, uma nova encarnação, um novo recomeço. Então ele usa aí a vinha. Então ele disse, olha, a planta realmente é espinheiro, não tem como dar uva, mas a gente pode preparar o terreno para um futuro plantar as parreiras, e essa terra vai dar muitos frutos. Então faça a tua parte agora, meus irmãos. A agressividade, a violência só gera violência, o amor gera o amor, respeito. Então, esse movimento que Jesus está pedindo que ela faça, vai trabalhar o mundo interior. Existem muitas separações que foi falta de paciência e tolerância. Só isso. Cada um quer berrar mais que o outro. Falta de diálogo, de conversa, de maturidade. De maturidade. Se a gente for pegar os casais que estão separados, conta aqui a história de vocês. Coisa de criança. Fala de Paulo. Quando era criança, pensava como criança e sentia como criança. É velho? Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou ainda Jesus e as cenas do próximo capítulo. Meu próximo diálogo de Jesus. Então, em nenhum momento você vai ver Jesus incentivando a separação, incentivando ela a desistir de tudo para segui-lo. Ele diz aonde? Olha, o trabalho que tu tens que realizar é lá dentro da tua casa. Ama-o, serve-o, porque não são os sãos que necessitam de médico. Porque o que acontece? Joana é uma mulher equilibrada? É. Moralizada? É. Pautada no evangelho? É. Que trabalho ela ia ter se nosso Senhor Jesus unisse a ela um igual? Se ele está precisando de pessoas para ajudar a conduzir outros? Não, Joana, tu já está bem? Eu vou unir a você alguém que precisa de ti. Não. Presta atenção. Chico uma vez teve uma frase que ele disse assim: se eu reencarnar na terra, eu vou pedir para vir como mulher, e eu quero ter muitos filhos, tudo umbralinho. Espírito perverso. Por quê? Porque não são os sãos que necessitam do médico, são os doentes. Então ele tem a consciência do que ele é,
da capacidade dele e do quanto de irmãos que ele precisa ajudar. Então, se Joana é uma pessoa espiritualizada, o papai uniu a ela, nosso Senhor Jesus uniu a ela, e papai uniu a ela alguém enfermo, para ver se ela consegue ajudá-lo. Então nós temos às vezes, poxa, se eu estou tendo um pouquinho de maturidade, eu vou querer só os equilibrados ao meu lado? Como é que eu vou poder ajudar e como é que eu vou evoluir? Então o papai mescla os doentes com os saudáveis, os doentes com os saudáveis, para justamente os saudáveis poderem ajudar os doentes. Você imagina uma casa onde a mãe é Madre Teresa de Calcutá e o pai é Mahatma Gandhi. Como é que vocês acham que esses capetinhas vão ficar no futuro? Tudo santo. Dois seres extremamente moralizados. Agora, o que adiantar para o pai ter uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa casados, unidos, e dar um monte de espírito evoluído, aí dá Chico Xavier, Mandus, em um planeta que necessita tanto de trabalhadores do Cristo? Esses são verdadeiros trabalhadores do Cristo. Tanto. Então, não faz sentido. Ele tem que o quê? Misturar. Dá uma família como deu para Chico. Puxa vida. Dá uma família como deu para o Chico. Foi até o Haroldo, acho que contou no seminário, acho que esse agora que teve em Belém. Acho que foi, eu não sei. Eu estava vindo a uma palestra de Haroldo. Eu escuto muito o Haroldo, gosto muito dele. Da forma com que ele expõe a doutrina espírita. E ele disse que ele esteve em Uberaba. E a irmã de Chico ainda estava viva, era a Cidália. Eu fui à casa dela, mas ela tinha acabado de sair. E ela recebia as pessoas, eu doida para sentar naquela mesinha para conversar, mas ela tinha saído e não dava para a gente esperar. A casinha bem simples. E aí ele disse que foi, e a irmã recebeu, e aí ela contou que quando ela menstruou pela primeira vez, sabe quem foi ensinar tudo para ela? O Chico. Na sua amorosidade de irmão, ele sentou, explicou o que era, como era a gravidez, como ela tinha que se portar, comprou os absorventes para ela. E a família dele hoje eles estão brigando lá, quem vai ficar com direitos autorais do nome Chico Xavier, porque os livros todos já ficaram direcionados. Então olha onde essa criatura reencarnou. Então é assim que o papai faz. Vai para a guerra, é para lutar. Vamos parar? Foi bom o estudo? Foi bom? Então a Joana hoje não falou, mas já se prepara para a próxima, tá? Faz nossa prece, filha? Faz? Então a nossa irmã André vai fazer a nossa prece de encerramento. Vamos envolvê-la para que ela possa nos conduzir. E até o próximo estudo. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Deu? Deu para refletir? Deu? Então vamos orar. E assim, amado Mestre Jesus, reunidos aqui entre amigos, Senhor, para mais uma oportunidade de aprendizado, é que te agradecemos por cada palavra, por ter nos deixado, Pai, tantos ensinamentos. Porque hoje, Senhor, já não somos mais ignorantes e somos conhecedores dos teus ensinamentos, da tua palavra, do teu amor. Que as tuas boas vibrações nos acompanhem a todos os dias das nossas vidas. Porque, na verdade, sabemos, Senhor, que somos nós que devemos chegar até Ti. Que durante a nossa caminhada não percamos a oportunidade de aplicar o Teu Evangelho, de estender a mão ao nosso próximo,
de cuidar dos nossos irmãos. E assim, Pai, é que te pedimos proteção para que possamos retornar aos nossos lares. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.